Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu começo te lembrando que hoje é sexta-feira, aquele dia da semana com um gostinho já diferente. Com um gostinho ali, você mirando o dia de descanso. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 20 de outubro. No 14º dia de guerra, Israel atingiu mais de 100 alvos do Hamas em Gaza, segundo as forças de defesa. A ajuda humanitária pode entrar hoje a qualquer momento na faixa de Gaza. Polícia apreende no Rio de Janeiro 8 das 21 metralhadoras que foram furtadas do Exército em São Paulo. E a gente fala também sobre os reajustes da Petrobras, que começam a valer a partir de sábado, a partir de amanhã. Gasolina reduz e diesel aumenta nas distribuidoras. Pois é, a gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E a gente vai começar essa manhã te atualizando sobre os conflitos entre Israel e Hamas. Hoje é o 14º dia de confrontos na faixa de Gaza, depois que o grupo terrorista Hamas começou os ataques no dia 7 de outubro. Desde o início da guerra, mais de 5.100 pessoas morreram e cerca de 12.500 ficaram feridas. Israel anunciou que vai evacuar a cidade de Kiryat Shimona, que fica próximo da fronteira com o Líbano, no norte do país. As forças de defesa de Israel ainda informaram sobre um ataque a mais de 100 alvos do Hamas. Vamos conferir juntos. Um comunicado com a medida foi publicado durante a madrugada desta sexta-feira. Cerca de 20 mil pessoas vivem na cidade, que está a apenas 2 quilômetros da fronteira com o Líbano. A região vive uma escalada de tensão, principalmente por causa de ataques vindos do grupo armado Hezbollah. Os moradores afetados serão encaminhados para casas bancadas pelo governo de Israel, que não deu detalhes sobre o que motivou a criação do plano de evacuação. Apesar da guerra ter sido causada por ataques do Hamas contra Israel a partir da faixa de Gaza, o Hezbollah declarou apoio ao grupo terrorista com ataques a partir do Líbano. Moradores de cidades da fronteira entre Israel e Líbano já haviam começado a deixar suas casas nos últimos dias, principalmente por medo de um agravamento e surgimento de uma nova frente no conflito. Ainda na noite desta sexta-feira, as forças de defesa de Israel atacaram mais de 100 alvos do Hamas na faixa de Gaza, de acordo com uma declaração conjunta emitida pelas FDI e pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel. Entre os lugares atacados estão um túnel subterrâneo, armazéns de armas e dezenas de centros de comando operacional. Bens e armas do Hamas, localizados numa mesquita no bairro de Jabaliá, em Gaza, também foram destruídos. A expectativa é grande pela ajuda humanitária que pode entrar hoje na faixa de Gaza. Cerca de 100 caminhões com mantimentos aguardam a passagem de Rafah, a autorização para entrar no território. O governo de Israel tinha bloqueado a entrada de água, alimentos, eletricidade e combustível em Gaza. Mas apelos da comunidade internacional e principalmente o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Tel Aviv, convenceram o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a autorizar o envio de ajuda humanitária para o território. Num comunicado, o gabinete de Netanyahu afirmou que não impedirá as entregas de alimentos, água e medicamentos, desde que os fornecimentos não cheguem ao Hamas. Não houve menção a combustível, que é essencial para abastecer os geradores dos hospitais locais. Mas a abertura da passagem dos cerca de 100 caminhões com a ajuda humanitária pode atrasar. Após o ataque massivo do grupo terrorista Hamas contra Israel no último dia 7, que matou centenas de pessoas, o país impôs um bloqueio total ao território palestino, interrompendo a entrada de água, comida, combustível e eletricidade. Desde então, a situação para os mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza vem se deteriorando rapidamente. Agências da ONU já alertaram que o território só tem comida para menos de uma semana e que a usina de dessalinização de água de Gaza foi desligada, aumentando o risco de mais mortes por falta de água, desidratação e doenças por ingestão de água contaminada. Para a Organização das Nações Unidas, o cenário é desastroso. Não há eletricidade desde o dia 11. A insegurança alimentar só aumenta e o sistema de saúde está à beira do colapso.
Rafah, cidade fronteiriça ao sul, se tornou a única esperança para quem tenta deixar Gaza. É lá que estão milhares de palestinos e centenas de estrangeiros, incluindo brasileiros, que esperam resgate. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou hoje a cidade fronteiriça de Rafah, onde fica o posto de controle entre o sul de Gaza e também o Egito. Em pronunciamento, ele exigiu que liberem imediatamente a entrada dos caminhões em Gaza. E um navio da Marinha dos Estados Unidos derrubou nesta quinta-feira mísseis e drones disparados por rebeldes Houthis no Iêmen, possivelmente direcionados contra Israel. Segundo informações do Pentágono, 3 mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones foram interceptados por um destroyer que opera no norte do Mar Vermelho. Vamos ouvir agora o relato do porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, e entender melhor o que é esse grupo. A tripulação do contratorpedeiro de mísseis guiados USS Carney, que opera no norte do Mar Vermelho, abateu 3 mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones que foram lançados pelas forças Houthis no Iêmen. Esta ação foi uma demonstração da arquitetura integrada de defesa aérea e antimísseis que construímos no Oriente Médio e que estamos preparados para utilizar sempre que necessário para proteger nossos parceiros e nossos interesses nesta importante região. Não houve baixas para as forças dos Estados Unidos e não tivemos conhecimento de nenhuma de civis no terreno. Os Houthis, apoiados pelo Irã, tomaram o controle da capital iemenita Sanaa em 2014, o que desatou uma guerra contra as forças governamentais que deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, mergulhando o país em uma das piores crises humanitárias do mundo. A interceptação destes drones e mísseis acontece no contexto de crescentes temores por parte de Washington de um envolvimento direto de Teherã no conflito entre Israel e a organização palestina Hamas, que já provocou milhares de mortes. No sábado, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin anunciou que os Estados Unidos enviariam um segundo porta-aviões ao Mediterrâneo Oriental para dissuadir ações hostis contra Israel ou qualquer tentativa de ampliar esta guerra. 2 membros do Hamas, acusados de serem os mandantes do sangrento ataque do movimento islamita palestino contra Israel no dia 7 de outubro, ocupam as primeiras posições da lista de mais procurados pelas forças de defesa israelenses, que ameaçam inclusive matar todos os milicianos do grupo que governa a faixa de Gaza. Nessa quinta-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, sugeriu para as tropas que uma invasão a Gaza por terra deve acontecer a qualquer momento. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, visitou tropas perto da fronteira com Gaza nesta quinta-feira. Ele sugeriu que deve haver uma invasão a Gaza por terra. Eu prometo a vocês que quem vê Gaza agora de longe, haverá de dentro. Boa sorte. Estou lhe dizendo, qualquer terrorista que você ver, atire nele e mate-o. Nada menos do que isso. 2 membros do Hamas, acusados de serem os mandantes do sangrento ataque do movimento islâmico palestino contra Israel em 7 de outubro, ocupam as primeiras posições da lista de mais procurados de Israel. Mohammad Deif, que comanda o braço militar do Hamas, e Yahya Sinwar, o líder político no enclave, foram alvo de inúmeras tentativas de assassinatos e passaram tanto por cadeias israelenses como palestinas. Há 2 semanas estão na mira de Israel. O Estado judeu mantém a faixa de Gaza sob cerco total e bombardeia diariamente o pequeno território. Até agora, os bombardeios causaram mais de 3.700 mortos, segundo o Ministério da Saúde, que depende do Hamas. O presidente Joe Biden fez um discurso à nação na noite dessa quinta-feira, onde ele falou sobre as guerras que estão em curso, tanto a de Israel quanto a da Ucrânia. E ele chegou a comparar Putin com o grupo terrorista Hamas. Biden deve pedir ao Congresso a aprovação do envio de 14 bilhões de dólares para Israel e 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, com a argumentação de que essa ajuda militar favoreceria a segurança dos Estados Unidos por gerações. O presidente americano Joe Biden fez um incomum discurso à nação direto do Salão Oval da Casa Branca na noite desta quinta-feira. O democrata anunciou que pedirá ao Congresso financiamento urgente para o envio de ajuda militar a Israel e à Ucrânia. É por isso que enviarei ao Congresso um pedido urgente de orçamento para financiar as necessidades de segurança nacional da América para apoiar nossos parceiros críticos, incluindo Israel e Ucrânia. Ajude-nos a construir um mundo mais seguro, mais pacífico e mais próspero para os nossos filhos e netos. Em Israel, devemos garantir que eles tenham o que precisam para proteger o seu povo hoje e sempre.
We must make sure that they have what they need to protect their people today and always. Biden disse também que tanto os militantes do grupo islâmico palestino Hamas, que ataca Israel, como o presidente russo Vladimir Putin, com a invasão na Ucrânia, procuram aniquilar as democracias. Hamas and Putin represent different threats. O Hamas e Putin representam ameaças diferentes, mas partilham isto em comum. Ambos querem aniquilar completamente uma democracia vizinha, aniquilá-la completamente. O propósito declarado de existência do Hamas é a destruição do Estado de Israel e o assassinato do povo judeu. O Hamas não representa o povo palestino. O Hamas usa civis palestinos como escudos humanos e famílias palestinas inocentes estão sofrendo muito por causa disso. Com esse discurso, Biden, candidato à reeleição, quer convencer seus rivais republicanos, mas também os eleitores cansados da guerra na Ucrânia, sobre a necessidade de um pacote de ajuda para Kiev e Israel. Ao vincular a defesa de Israel com a da Ucrânia, ele espera obter o consenso que até agora lhe faltou no Congresso para financiar ajuda militar adicional a Kiev. E veja a seguir, polícia apreende no Rio de Janeiro 8 das 21 metralhadoras que foram furtadas do Exército em São Paulo. E a gente fala também sobre os reajustes da Petrobras, que começam a valer a partir de sábado. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias do cenário internacional dessa sexta-feira. A biodiversidade equatoriana do país vive uma ameaça constante. Durante operações contra traficantes de drogas, a polícia do Equador encontrou animais exóticos. Vamos ver. Uma tendência cruel virou moda entre os traficantes de drogas no Equador. Ao estilo do barão da cocaína Pablo Escobar, chefões do tráfico criam zoológicos clandestinos que colocam em risco a fauna diversa do país. Hemos encontrado zoológicos, ¿sí? en las propiedades de los narcotraficantes. Temos encontrado zoológicos nas propriedades dos narcotraficantes, onde eles, para demonstrar seu poder aquisitivo e econômico, têm esses lugares que são o puro estilo de narcotraficantes colombianos dos anos 70 ou 80. Al puro estilo de narcotraficantes colombianos de los años 70, de los años 80. O fenômeno é recente e coincide com o aumento da violência e do tráfico de drogas no Equador, que é um novo centro logístico de exportação de cocaína para os Estados Unidos e a Europa. A Unidade de Proteção do Meio Ambiente da Polícia Local detalha que os animais selvagens começaram a ser encontrados há cerca de 4 anos em 20 ou 25 operações contra o tráfico de drogas. Em 2022, a polícia apreendeu e tratou 6.817 animais, em comparação com 5.951 em 2021. O principal elo entre esses crimes relacionados é a ilegalidade. Quando há tráfico de drogas, você pode ter certeza de que haverá tráfico de drogas e tráfico de vida selvagem. A maioria dos animais apreendidos são levados para centros especializados em fauna selvagem para receber atendimento veterinário com o objetivo de avaliar uma possível reintegração. No entanto, em muitos casos, é impossível voltar ao ambiente natural. Temos animais que chegam com as asas e garras amputadas e um dano fundamental, o dano psicológico. As aves já não se identificam como animais em seu estado natural e não sabem mais como sobreviver na natureza. Precisam ficar em lugares como este para reabilitá-los, exercitá-los. Abrigos como o Jardim Alado, que trabalha com a polícia, são o destino final dos animais que sobrevivem ao tráfico. Aves sem bico, com garras amputadas ou incapazes de encontrar alimento sozinhas, passarão o resto de seus dias ali. Algumas terão a oportunidade, após semanas ou até meses de reabilitação, de voar novamente. No Equador, o tráfico de fauna selvagem é punível com até 3 anos de prisão, enquanto em países como Colômbia e Peru, as penas vão até 9 e 20 anos, respectivamente. E agora vamos olhar aqui para o nosso Brasil.
Um juiz foi assassinado a tiros no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na noite desta quinta-feira. O juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, dirigiu o próprio carro quando foi cercado por criminosos armados que fizeram vários disparos contra a vítima e depois fugiram. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas quando os socorristas chegaram ao local, o juiz já estava morto. Paulo Silva atuava na 20ª Vara Civil de Recife e já trabalhou como desembargador substituto. Ele tinha mais de 30 anos de magistratura. O carro do juiz foi levado para a unidade de transporte e oficina da Polícia Civil, onde deve então passar por uma perícia. E 8 das 21 metralhadoras do Exército furtadas do arsenal de guerra do quartel em Barueri, São Paulo, foram interceptadas. Elas foram encontradas nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Militares envolvidos no controle do armamento são suspeitos de participar do furto e já receberam os formulários para apresentar oficialmente as defesas. Elas foram encontradas na entrada da Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. A apreensão de 4 metralhadoras .50 e outras 4 mags calibre 7.62 foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o apoio da Inteligência do Exército. Ninguém foi preso. Outras 13 armas ainda estão desaparecidas. 7.50 capazes de derrubar aeronaves e 6 mags usadas para combate. O furto foi descoberto no último dia 10 de outubro e, segundo informações, as armas foram levadas do Exército no feriado de 7 de setembro. A investigação já identificou suspeitos de participação no furto. Na quarta-feira, um vídeo mostrou 4 dessas armas sendo oferecidas a traficantes do Comando Vermelho. As 4 armas que aparecem no vídeo estão entre as 8 apreendidas nesta quinta. Policiais descobriram que parte desse arsenal havia, de fato, sido comprada depois de ter sido oferecido em 4 favelas dominadas pela facção: Nova Holanda, no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Rocinha e Cidade de Deus. E a Petrobras anunciou alta no preço do diesel e redução na gasolina já a partir desse sábado. Vamos conferir de quanto foram esses reajustes. A Petrobras reduziu em 4,09% o valor da gasolina. A baixa equivale a 12 centavos por litro no preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras. Com isso, o custo passa a ser de R$ 2,81 por litro. O último movimento de gasolina feito pela estatal foi no dia 16 de agosto, quando o preço subiu de R$ 2,52 para R$ 2,93. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve ser em média de R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba. Para o diesel, a Petrobras aumenta em 6,57% ou 25 centavos por litro o seu preço médio de venda para as distribuidoras. Com isso, o valor passa a ser de R$ 4,05 por litro. O último aumento ocorreu no dia 16 de agosto, quando o valor do litro do diesel passou de R$ 3,02 para R$ 3,80. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba. No ano, a variação acumulada dos preços de venda desses combustíveis da Petrobras para as distribuidoras acumula redução. No caso da gasolina, uma redução de 27 centavos por litro no ano. E no diesel, a redução acumulada é de 44 centavos por litro no ano. Uma pesquisa revelou que o limite no parcelamento sem juros com o cartão de crédito pode levar 118 milhões de consumidores a reduzirem as compras. Isso porque na segunda-feira o Banco Central sugeriu que sejam no máximo 12 prestações. Vamos conferir juntos na reportagem do Leonardo Félix. Fomos às ruas para saber qual é o hábito de consumo do brasileiro ao usar o cartão de crédito. Quando é um bem maior, uma geladeira, um fogão, eu costumo fazer 10 vezes,
que fica dentro do meu orçamento e as parcelas ficam menores. Normalmente eu costumo bastante parcela, tipo 15 até 18 vezes, dependendo do produto. Se for uma televisão, alguma coisa que tenha um valor mais agregado maior, então eu parcelo em mais vezes. Eu uso bastante o parcelamento, mas assim, não é que eu sou contida ou não. O parcelamento serve pra gente ali se aliviar, né? A gente parcela bastante, quando sobra um dinheirinho já bate todas as parcelas de uma vez. O Instituto Locomotiva, que realiza pesquisas de mercado, fez um levantamento sobre os desdobramentos das possíveis mudanças nas regras do cartão de crédito. Segundo a pesquisa, 72% dos comerciantes brasileiros acreditam que devem ter queda em suas vendas se o número de parcelas sem juros do cartão de crédito for limitado. Já entre os consumidores, 77% disseram que devem comprar menos com as novas medidas propostas pelo Banco Central. O impacto sobre a atividade comercial poderia atingir até 118 milhões de consumidores no país. O estudo incluiu 800 comerciantes das 5 regiões do Brasil, formais e informais, com faturamento de até 5 milhões de reais por ano. No dia 16 de outubro, o Banco Central se reuniu com um grupo de trabalho formado por bandeiras de cartões, bancos, empresas de maquininhas de crédito e débito para encontrar soluções de como reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito. Os bancos defendem também a revisão do modelo de parcelamento sem juros. Foi sugerida a possibilidade de fixar em 12 o número máximo de parcelas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, é contrária às restrições a essa forma de pagamento. Dados recentes da entidade mostram que quase 90% do varejo tem vendas parceladas sem juros no cartão. E a possibilidade de alguma interferência nessa condição de venda que o lojista oferece aos clientes preocupa a CNC, porque a gente tem uma cultura hoje de parcelamento que ela é bastante arraigada, se reflete a própria mudança de hábito das famílias, dos consumidores de forma geral. Nós realizamos uma pesquisa com cerca de 6 mil empresas em todas as capitais e nós percebemos que pelo menos 47% delas têm até a metade do seu faturamento dependente do parcelamento. O economista César Bergo comenta a proposta do Banco Central e do grupo de trabalho do setor de crédito. Entende o Banco Central que isso está sendo um dos motivos maiores do aumento da inadimplência das famílias, que atingiu cerca de 77%. Então é um número bastante elevado. Existiam outras medidas, e uma delas é o cadastro. É fazer um bom cadastro das pessoas, estabelecer um limite verdadeiro, não ficar criando subterfúgio, você dando mais dinheiro que a pessoa pode realmente, com base na comprovação de renda, com base na comprovação de patrimônio, cria dificuldade para o consumidor, cria dificuldade para o lojista, e quem sofre é a economia como um todo. Porque você não tendo negócios, você prejudica basicamente todo o sistema produtivo. Lá da indústria, passa pelo comércio e vai bater no bolso do consumidor, sim. Ou seja, vai dificultar muitos negócios. Diante das possíveis mudanças, o consumidor já está pensando em como manter suas compras. Vai demorar um tempinho mais, não vou comprar menos, mas que eu vou segurar bastante para terminar as compras, eu vou, né? Porque parcelar é importante. O brasileiro gosta de parcelar, a gente parcela. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que às 10 horas, Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. Até já!